Boa noite, pessoal. Vinha de Luz, Eduardo Alves falando. Prazer estar aqui de novo conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O nosso tema de hoje é capítulo 5 do Evangelho, Suicídio e Loucura. Está lá no item 14, né? Vamos conversar um pouco sobre esse tema. Conversar também sobre aflições, né? Então, que Jesus possa nos acompanhar nesse período, Fabiano de Cristo possa nos auxiliar no nosso intuito, e vamos conversar um pouco sobre tudo isso. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma sequência lógica, né? Já que Kardec é um grande um homem da área de educação, né? Toda essa codificação teve uma sequência bastante inteligente para poder tocar e tocar o nosso coração e dar uma sequência, né? Uma sequência lógica para toda a fase de estudo que a gente vai ter, né? Tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, Kardec vai ter essa preocupação de fazer alguma coisa lógica, né? Para que a gente não se perca no meio do caminho. Para começar, o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá uma visão da característica principal desse livro, que é a visão moral, né? Dentro daquelas participação de Jesus no Evangelho, né? Que tem muita coisa mística, tem muita coisa, muitas situações que é parabólica, né? A preocupação de Kardec é discutir exatamente a parte moral. Então, para a gente entrar nessa parte moral, e aí para a gente entender exatamente o que é uma aflição, Kardec teve a preocupação de, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer uma sequência lógica de assuntos que está contido nesses primeiros 4 capítulos do Evangelho. E esses capítulos são bastante importantes, né, para a gente chegar até esse capítulo 5 com uma base maior com relação ao Evangelho. No capítulo 1, Kardec tem nos mostrado a importância que Jesus dava, né, aquelas revelações que vieram antes dele, né? Então, desde que Moisés surgiu, que foi aquele que recebeu a tábua, né, com as leis, e depois ele fez mais 603 leis, né? Kardec está dando muita importância ainda a essa fase, porque ela foi uma fase onde os homens eram muito rudes, então era necessário essa fase para poder dar uma sequência, servir como base daquele povo muito rebelde. Então essas leis foram muito importantes, né? As 10 leis da Tábua do Mandamento e mais as 603 criadas por Moisés foram muito importantes. Isso está lá no capítulo 1 do Evangelho. Então Kardec fica bem suave, apesar que tem toda aquela introdução, né? Que faz a gente entender muitas coisas da época, né? Mas com relação ao próprio Evangelho, né, esse capítulo 1 é muito importante a gente entender por que houve essas 3, porque está havendo, né, lógico que a gente ainda está na terceira revelação, porque houve as outras 2 anteriores, né, Moisés com uma visão de lei, de religião, lei, cumprimento de lei. Jesus, que é a segunda revelação, vem com uma amostragem e uma preocupação, né, em tirar
aliviar um pouco essas leis, né, puxando mais para o sentimento. Por isso que ele vai trazer a visão de um pai amoroso, e também essa visão de vida futura, que lá na época de Moisés já não existia, não tinha essa compreensão. Tanto é que no Antigo Testamento, todos aqueles que aceitavam a Deus tinham um prolongamento de vida na terra, e não se falava ainda nessa vida futura, nessa vida espiritual. Então Jesus veio com essa obrigação e com essa novidade, que era mostrar essa vida espiritual, uma vida muito mais moral, uma vida muito mais importante, como sendo uma forma da gente conhecer, né? Conhecer os mandamentos, conhecer a forma de lidar, conhecer essa caridade, fazer uma substituição da parte racional e fria da lei por uma parte mais de caridade, de amor, né? Então Jesus veio dar esse toque. E o próprio Jesus fala que ele não veio destruir a lei, né? Que é o título do nosso primeiro capítulo, né? Não vim destruir a lei. E Kardec, quando vem com a terceira revelação, ele fala a mesma coisa, ele não veio destruir a lei. Ele veio apenas relembrá-las, porque nós, né, muitas vezes esquecemos desta lei. Então Kardec, junto com a espiritualidade, veio fazer essa lembrança. Então está tudo lá no capítulo 1, né? E como característica ali no capítulo 1, a gente tem a primeira carta dos Espíritos, né? No Evangelho, de um espírito israelita, né? Que não era nem cristão ainda, né? Estava ainda com aquela visão da Torá, uma versão bem antiguíssima, mas ele dá um valor muito grande ao Espiritismo, né? A vinda do Espiritismo, com essa preocupação e objetividade de tirar os véus. E lá no finalzinho a gente vai ver a nova era, o anúncio de uma nova era, que é a era que nós estamos vivendo, que é uma era espiritual. Capítulo 2 vem nos trazer uma informação muito boa, mostrando que meu reino não é desse mundo, dando subsídios para a gente ver que o mundo espiritual, e nessa dimensão espiritual, ou seja, o mundo espiritual é a nossa morada definitiva, de lá viemos, de lá voltaremos, né? E no capítulo 2 dá essa importância, né? essa informação para a gente saber que não podemos nos apegar às coisas materiais, né? Jesus já tinha dado, né, essa informação, mas o Espiritismo vem acentuar essa informação através desse capítulo 2 do Evangelho. Capítulo 3, o Evangelho vai nos dar uma informação: na casa do Pai há muitas moradas, mostrando a importância, né, da nossa evolução para que possamos habitar mundos melhores, né? Então ali nós vamos conhecer bastante detalhes de mundo primitivo, onde já passamos, do mundo para as expiações e provas, que é o que nosso mundo agora está ocupando, e nesse mundo ali, né, com grande participação de alguns espíritos, como Santo Agostinho, mostrando para nós, São Luís também, mostrando para nós características do mundo que a gente vive. E isso é importantíssimo a gente compreender, né, o que se passa no nosso mundo. Está ali nesse capítulo 3, meu reino não é desse mundo. Então é muito importante a gente entender essa vertente do Espiritismo, nos trazendo realidade, uma realidade muitas vezes dura, né, desse mundo que vivemos, e as dificuldades que teremos para passar nele. Capítulo 4, né, não se chega ao reino do céu sem nascer de novo, vai nos mostrar a justiça divina, né, que é necessário haver essas reencarnações para que possamos alcançar nosso objetivo final, que é a perfeição, né,
Perfeição é essa, perfeição que está descrita lá na pergunta 132 do Evangelho, perdão, do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga os Espíritos, né, qual é a finalidade da encarnação, né? E os Espíritos respondem que Deus nos impõe a encarnação ao fim de nos levar à perfeição. Para uns é expiação, para outros uma missão, mas para todos nós chegarmos a essa perfeição, nós devemos sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Então é necessário passar por todas as nossas vicissitudes, por onde tem afetado a nossa vida. A encarnação, continua os Espíritos, tem ainda outra finalidade, que é de pôr o Espírito em condição de enfrentar a sua parte na obra da criação. Quer dizer, Deus, apesar de ser todo-poderoso, Ele conta conosco para auxiliar, né, nessa obra da criação. Ele quer a nossa participação como filhos, né? E para executar essa nossa parte, né, nós tomamos, né, um aparelho para viver nesse mundo, né, que é o nosso corpo físico, né? Nós não vemos aqui só como espírito, nós precisamos do corpo físico para poder participar dessa construção, e estamos aqui para ouvir as ordens de Deus, dessa maneira concorrendo para a obra geral, todo mundo, né, passando por essa vicissitude, todo mundo progride. Então, esse capítulo 4, né, ele nos mostra essa justiça da reencarnação, porque nós, através das nossas ações, temos essas dificuldades, né, nossos erros, nossas dificuldades de ações. Muitas vezes estamos totalmente enganados com determinadas situações, e aí a nossa ação é lesiva à sociedade, né? Ele visa o ambiente espiritual e carnal. E aí existe essa finalidade, né, da chamada expiação, né? Então ele fala que para uns é expiações, para outro é uma missão, e as vicissitudes, né, que representa essa expiação que nós devemos passar. Então esses 4 itens que eu chamo de base do Evangelho, vai abrir as portas e dar sustentação para que a gente chegue no 5º, que é esse bem-aventurado dos aflitos. Já foi estudado os itens anteriores, né? Nós estamos agora exatamente no item 14, né? No item 14, que é loucura e suicídio, né? Suicídio e loucura, eu digo, que está no item 14 e 15. Então, os outros itens já foram estudados, nós vamos dar um pouco mais de power, mais um pouco de força a esse item 14, 15 e 16, na realidade, 14, 15 e 16. Bom, o item capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, nos traz diversas cartas, né? É o maior item, o maior capítulo do Evangelho, que tem 31 itens, vai nos trazer experiências de diversos espíritos, nos mostrando a resignação que devemos ter por passar por essas vicissitudes. E dentre elas, né, essas vicissitudes, né, nós devemos sempre lembrar que toda essa problemática, né, de aflições estava descrito naquela famoso Sermão da Montanha, né, através das bem-aventuranças, né, que também Jesus fazia ali uma sequência lógica, como Kardec está fazendo aqui, né, no Evangelho, uma sequência lógica de entendimento, né. Então Jesus, quando está que sobe ao monte, né, no capítulo 5 de Mateus, e começa a falar, né, com o povo, ele vai começar bem-aventurados, né, vai começar essa jornada com bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, né, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, nos mostrando que
para poder entrar nesse túnel do tempo, nesse túnel da perfeição, devemos ter humildade, né? Então, o primeiro pré-requisito para a gente ser reconhecido como filho de Deus é ter essa humildade, que está lá na primeira bem-aventurança. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados que choram, né? Essa dificuldade que a gente tem de entender do sofrimento, né? Então, bem-aventurados choram porque serão consolados. Por que nós seremos consolados? Porque as informações espirituais vão nos dando essas dicas, né? Essas sequências de situações que a gente vai entendendo o porquê das aflições, o porquê do sofrimento. Por isso que a doutrina espírita vem trazer essa informação de bem-aventurança nessas aflições, porque com entendimento, porque você passa por situações difíceis, né, a gente acaba tendo o consolo, né, para poder continuar a jornada, porque muitas vezes as pessoas querem desistir, né? Algumas pessoas querem desistir. Por isso que lá na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, né, que já é na parte final do Livro dos Espíritos, né, penas e gozo futuro, tem um item chamado desgosto pela vida, né? Desgosto pela vida e fala do suicídio. Pergunta 943, Kardec pergunta, né, aos nossos amigos espirituais: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Eu sempre, quando vou dar estudo sobre o Livro dos Espíritos, eu chamo a atenção que para poder estudar o Livro dos Espíritos, a gente tem que entender a pergunta, para depois a gente se interessar pela resposta, porque se não entender a pergunta, qualquer resposta serve. Então, o que Kardec está perguntando aqui? Vou repetir aqui: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos, sem motivo plausíveis? Ou seja, naquele momento, né, que a gente tem um conhecido, um amigo, e que a gente conhece, né, vamos dizer assim, a gente não conhece, nem a gente conhece totalmente, né, mas a gente conhece superficialmente um amigo, um parente e tal, que tem um comportamento legal, tem uma vida equilibrada e de repente se suicida. Isso que ele está perguntando, às vezes não é um motivo plausível. Por que acontece isso? Né? Como disse, nós não estamos né, penetrando na pessoa, nós não sabemos o íntimo de cada pessoa, né? A gente tem que se preocupar com o nosso íntimo, mas superficialmente a gente conhece nossos filhos, conhecemos amigos da própria casa espírita, conhecemos até pessoas da sociedade, como artistas, políticos, jogadores de futebol, né? A gente tem essas pessoas que são públicas e de repente comete suicídio sem nenhum motivo. Tem uma doença grave, um câncer em fase terminal. Aí, poxa, isso é um motivo plausível para ele naquele momento. Mas tem gente que está vivendo uma vida até muito boa financeiramente, materialmente, e de repente comete suicídio. Aí Kardec faz essa pergunta, porque devia acontecer naquela época do século XIX, também devia acontecer isso, né? Aí os espíritos respondem: efeito da ociosidade. Efeito da ociosidade, né? A pessoa fica sem fazer nada, a pessoa não tem um motivo para acordar de manhã, todos os dias, né? Ele não tem agenda. Então todos os dias para ele é igual. Ele acorda e, vamos dizer assim, na lógica, né, determinada lógica, o dia para ele é cinzento. Todos os dias são cinzentos, porque não tem uma atividade, né?
Então ele fala assim, efeito da ociosidade. Esse é o primeiro motivo. Da falta de fé. Que falta de fé é esse? Porque todo mundo tem fé. Nós somos seres que já temos a fé embutida em nós, né? Aquela sementinha, né? Que Jesus dá lá no exemplo como um grão de mostarda, né? Todos nós temos esse grãozinho de mostarda. A falta desenvolver. Então, quando ele fala falta de fé, essa fé é desenvolvida, né? Trabalhada, desenvolvida para dar fruto. Então, o segundo motivo é a falta de fé. E frequentemente da saciedade, né? Então, o que é saciedade? Saciedade é você ser atendido, ter atendimento em tudo que você precisa, né? Chama saciedade. Quando você tem fome, você se sacia comendo, né? Quando você tem sede, você se sacia bebendo, né? Bebendo água, né? Vamos dizer assim. Aí você se sacia. Agora, no aspecto geral, essa saciedade, ela é um tipo de... na parte material, tá? Que eu estou falando. É um tipo de que eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo, né? A pessoa tem fama, tem dinheiro, tudo que ele toca, entre aspas, vira ouro. Quando é um artista é o sucesso, quando é uma pessoa da sociedade, ele tem diversos carros, tem mansões, tem avião, enfim, você da mesma coisa da ociosidade, o outro lado é a saciedade, né? Quando você está ocioso, você está sem fazer nada por falta de motivação. E na saciedade você não precisa fazer nada, porque a gente sempre tem que ter uma motivação para sair para trabalhar, para sair para fazer alguma ação. E a pessoa que já tem tudo materialmente, ele não tem motivo para fazer alguma coisa. Então é muito difícil, por isso que o Livro dos Espíritos fala que a prova da riqueza é muito difícil, tem que ter bastante força, né? Senão a pessoa se perde e comete, né, diversas besteiras. Busca até drogas, né? Busca o sexo desregrado, né? Participar de orgias, pode ser diferente, porque ele tem tudo, né? Tem tudo. Quero viajar, só comprar passagem, vou no hotel mais caro que tem, ou eu tenho o meu avião particular com piloto, né, já particular também, me leva para lá, me leva para cá, enfim, isso chama-se saciedade. E continua os Espíritos: para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Olha a dica que o Espiritismo está dando aqui, os nossos amigos espirituais. Nós temos que ter atividade, todos nós temos que ter atividade. Eu sou, por exemplo, aposentado, mas me aposentei em 2015, mas de lá para cá eu tenho trabalhado todos os dias, né? Eu sempre tenho atividade no centro espírita, atividade com o meu filho, atividade com a minha sogra, atividade com a minha esposa, né? Algumas vezes com as minhas netas, aqui a atividade, nós temos aqui um pequeno comércio, né, que a gente abre quando pode, então aquele ocupa a gente também um bom tempo. Atividade na leitura aqui, no aprendizado, né, espírita, né, atividade em fazer palestra, divulgação do espiritismo pelos centros que nos convida, quer dizer, sempre tem atividade. Então, essas atividades, os amigos espirituais falam que não tem nada de árido, é para manter sua cabeça em funcionamento, você tendo compromisso, e aí o tempo vai passar melhor. Então ele suporta as vicissitudes, né, ele que fala o espírito, né, suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quando age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável do que o espera. Então, quando a gente tem um objetivo, né,
um objetivo de chegar a essa perfeição, como fala na pergunta 132, a gente, vamos dizer assim, vai se alimentando, né, em busca dessa perfeição, em busca desse objetivo final, né, que é a própria perfeição, e aí a gente vai paulatinamente, né, a gente vai adquirindo, né, adquirindo virtudes e diminuindo os defeitos, né. Não existe milagre, então tem que ser paulatinamente. Por isso que lá na pergunta, no capítulo 4, no capítulo anterior, ele fala da justiça da reencarnação, que a gente não tem condição de fazer uma perfeição, fazer um ser perfeito numa encarnação só. Nós temos que ter as saídas e vindas para poder seguir, né, nos aperfeiçoando, burilando, para alcançar a perfeição. Todos nós vamos alcançar a perfeição, né? A diferença é o tempo, uns mais rápido, outros mais lento, né? Então compete a cada um de nós. Não existe beneficiado, não existe aquele que é apadrinhado, como a gente diz, né, no lado humano, não tem padrinhamento. Todos nós temos que ter nosso esforço. Pelo nosso esforço a gente vai alcançando essa perfeição, né? Então o Livro dos Espíritos fala muito sobre esse suicídio, pelo menos aqui, como eu estou falando do suicídio, né? Ele é o Livro dos Espíritos lá nesse capítulo, na pergunta 943, no livro 4, que que dá origem ao livro Céu e Inferno, né? Então, esse tipo de conhecimento é muito importante para a gente, tá? E na pergunta 944, ele fala assim: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida, quer dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela, né? Aí os espíritos respondem: não, só Deus tem esse direito. Só Deus tem o direito da sua vida, tá? Que Ele te dá essa vida. Então, só Ele pode tirar. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. Então você pode, por exemplo, ser assassinado, ter uma doença incurável e desencarnar, vai desencarnar, né, naturalmente pelo tempo, né, mas tirar a sua vida você não pode, né. Aí tem uma subpergunta 944 que ele fala assim: o suicídio, então, não é sempre voluntário, né? Que todas as pessoas que suicidam não é porque ele quer, não é voluntário? Aí os espíritos respondem: não, o louco que se mata, ele não sabe o que ele faz, né? Então, nesse caso, né, no caso do acesso de loucura, como está aqui no Evangelho, suicídio e loucura, ele suicida, mas não sabe o que faz. Então, não é porque a pessoa quer suicidar, na maioria das vezes quer. Mas tem essa exceção que é o louco. O louco não sabe o que ele está fazendo, né? E a 945. Que pensar do suicídio que tem por causa do desgosto da vida? Você tem um relacionamento rompido, né, com a namorada, com o namorado, com o casamento, né? Você tem um desemprego, você tem um roubo de um automóvel que você está pagando, né, que é muito, muito, muito caro. Às vezes você está fazendo um esforço não é pagar aquele automóvel. Enfim, né, muitas coisas pode trazer um desgosto pela vida, né? Aí os espíritos respondem, né? Insensatos, por que não trabalhavam? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não seria uma carga? Então, quando a gente tem um desgosto da vida, né, a gente tem que trabalhar para achar motivo de ter uma vida mais correta, né, mais, vamos dizer assim, mais correta, mais equilibrada, né? Nós temos que ter essas ações de trabalho. Por isso que lá, quando fala das leis morais, a primeira lei, que é a lei de adoração, ela nos liga mentalmente a Deus. Mas só pelo trabalho, que é a segunda lei,
moral, né, a lei do trabalho, nós nos aproximando de Deus pelas nossas ações, né? Então, além de orar, a gente tem que agir, né? Continua o Livro dos Espíritos, né, falando sobre suicídio. Ele fala assim, 946, que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções do mundo. Quer dizer, miséria do mundo tem aí várias situações, né? Nós temos dentro do nosso país, né, no nosso querido Brasil, e até na nossa cidade do Rio de Janeiro, muitos locais miseráveis, muitas pessoas em rua, né, e muitas decepções. A gente, na parte da, vamos dizer assim, na parte da jurídica, da parte das leis, a gente fica decepcionado quando o malfeitor é preso e é solto, né? Ou que você seja explorado por grupos, né? E acaba não conseguindo levar avante uma reclamação, né? Então, tudo isso é decepção. Então, ele fala, que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar às misérias e às decepções do mundo? O Espírito responde, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação do que em sua impiedade. Chamam de acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, pode, com efeito, favorecer um instante, mas é para fazê-los sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Então você pode ter, né, uma situação, né, de fortuna, né, bem nessa encarnação, mas não ser feliz do mesmo jeito, tá certo? Então muitas vezes essas decepções do mundo, né, às vezes é até a falta do dinheiro mesmo. Você perder uma fortuna, por exemplo, você fica decepcionado. E uma subpergunta: os que conduziram o infeliz a esse ato de desespero suportarão as consequências? Ou seja, quando você incentiva alguém a suicidar, né, como é que você vai suportar essas consequências? Aí os espíritos respondem: ai deles, porque responderão por homicídio. Quer dizer, na realidade, né, mesmo que você não comete suicídio, mas se você incentivar ou for motivo de alguma pessoa, né, cometer o suicídio, você já está em erro, não é? Então eles respondem, ai desses espíritos que ajudam, né, ou que seja um motivo para esse suicídio. Então esse livro dos Espíritos, ele vai dando uma base para a gente, né, para que a gente, voltando ao Evangelho, veja essa colocação de Kardec nesses itens aqui, né? É o último item de Kardec antes de chegar às instruções dos Espíritos. Então, o que fala o nosso tema, né? A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo que uma loucura e suicídio. Ele está falando só, nesse caso aqui do Evangelho, de suicídio, está falando de loucura também. Então ele dá, vamos dizer assim, os motivos, né, para que nós possamos suportar, né, que vai servir de base para a gente ter uma contrapeso, vamos dizer assim, contra essa coisa chamada suicídio ou então a própria loucura. A calma, você tem que ter, as ações tem que ser com muita calma e resignação. Calma e resignação, né? Para você encarar a vida terrestre, né, nós temos que ter fé nesse futuro. Então, ele começa, Kardec, ele começa dando esta dica desta base, calma e resignação, tá certo?
Depois ele fala assim: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. A maioria das causas de loucura são dadas, olha só, hein? São devidos à comoção. Né? Comoção quer dizer do resultado dessas vicissitudes. Né? Você tem uma vicissitude e ela gera, às vezes, uma revolta muito grande. Né? Novamente, a pergunta 132, né? Nós, para alcançar essa perfeição, responde os Espíritos, devemos passar pelas vicissitudes da vida, que está descrito lá no capítulo 3, que eu falei do Evangelho, que é o capítulo base, né? Na casa do Pai há muitas moradas. A gente vai ver lá as características do mundo de prova e expiação, que é o mundo que a gente vive, e lá vai dizendo que é um mundo que tem muita dificuldade, porque a maioria dos espíritos que aqui habitam tem uma tendência ao mal. Né? Então a gente vai ter, com certeza, dificuldade na nossa vida na Terra. Né? Então o Kardec, quando ele fala nessa essas vicissitudes nos levam a gente não ter mais força de suportar, né? Então ele também continua, olha só. Pela maneira que o Espiritismo faz encarar as coisas do mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reverses e as decepções que o desesperaram em outra circunstância. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. É a famosa base, né? Jesus Cristo, lá no Sermão da Montanha mesmo, ele fala no seu capítulo, no capítulo 7 de Mateus, que nós, né, lá no capítulo 7, versículos de 24 a 27, ele fala que nós devemos, né, ouvir esse ensinamento de Jesus e praticar. Então, ele fala assim: aqueles que escutam o que eu falo e os praticam é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Né? A rocha é quem conhece uma obra, né? Quando você constrói sobre a rocha, é bem firme, né? E vieram as tempestades, vieram os maremotos, vieram a ventania, a casa ficou de pé. Ou seja, para a gente construir uma base, a base da vida está no ensinamento do Cristo, né? Mas ele fala ao contrário: aqueles que ouvem aquilo que eu ensino e não as praticam, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quer dizer, a areia não dá sustentação de nada. E nas primeiras reverses da vida, ou seja, na primeira enchente que der, ou o vento que vier, a casa vai cair. A destruição será total. Capítulo 7 de Mateus, versículo 24 a 27. Ele volta a falar isso aqui na leitura, né? Que as informações espirituais que a gente tem através do Espiritismo nos dá, né, essa rocha, essa base para suportar essas vicissitudes, que está escrito lá no capítulo, lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, né, e que também faz a gente ter conhecimento lá na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, na casa do Pai há muitas moradas. Né? Então, para a gente não ficar louco. Né? Ele está falando aqui para a gente não ficar louco. Agora, ocorre o mesmo com suicídio, continua Kardec. Excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura. Por quê? Lá no Livro dos Espíritos fala que o louco, né, ele não tem conhecimento do que ele está fazendo. Então, salvo a embriaguez, aqui ele colocou mais uma vez que é a embriaguez, que é um defeito, né? Que é um defeito, que é uma coisa ruim, né? Um vício, né? Então, tirando o estado de embriaguez, que também você fica fora de si, ou de loucura, que você também está fora de si, e que podemos chamar inconsciente, é certo que quaisquer que sejam motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento.
descontentamento, né? Pode ser pela sua ociosidade, pode ser pela sua falta de fé e pode ser pela sua saciedade, né? Um descontentamento. Ora, aquele que está certo, continua Kardec, de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo, não vê fim para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana, e vai falar da vida humana e da vida espiritual, que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Está ruim essa vida? Né? Mas ela é uma entre as milhares possíveis que você vai ter durante o seu período reencarnatório, né? Para poder alcançar aquela perfeição que está lá na pergunta 132. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aqueles que não crêem na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto, pelo infortúnio, ele não vê o fim senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, qual é o remédio que a gente tem, segundo o Evangelho, para poder a gente lutar, né, ser resistente à loucura e ao suicídio? Informação, estudo, trabalho, né? A gente ter atividades edificantes, entender como é que funciona toda a organização espiritual, a organização material, como é que está situado você no mundo, né? Nesse mundo de prova e expiação. Você se reconhecer, como diz Sócrates, né? Conheça a ti mesmo, para você saber se você tem, vamos dizer assim, situações que você estiver equivocado, né? E que realmente precisa passar por vicissitudes, que vicissitudes são essas, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, que no Espiritismo está no nosso Pentateuco, principalmente no Livro dos Espíritos, quando a gente tem esse conhecimento, para nós espíritas, ele é um antídoto contra a loucura e contra o suicídio. Por que eu falei nós espíritas? Porque em outras religiões, mesmo, essas que são mais próximas nossa, né, religião cristã, porque as outras eu não conheço detalhe, né? Muçulmano, islamismo, budismo, o hindu, enfim, tem dessas 3.000 religiões que existem aí no mundo, as religiões cristãs, né, a gente conhece mais ou menos qual é a lógica da religião cristã, né? Então, dentro das religiões cristãs, nós do Espiritismo temos essa visão racional das coisas. Mas isso não quer dizer que todos precisam acreditar nessa visão racional. Muita gente não acredita. Aliás, somos uma parcela muito pequena da sociedade que acredita no Espiritismo. Tem muita gente que é simpático, né, ao Espiritismo, mas não é espírita. Mas as outras religiões cristãs, que essas que eu falei, que está aqui os nossos amigos católicos, eu já fui católico, né? Os nossos amigos evangélicos protestantes, eles não têm essa necessidade desse racional para poder ter forças, né? Ter forças para suportar as vicissitudes e evitar chegar à loucura e suicídio. Para eles, aquele grupo maior, muito maior do que nós, é simplesmente a fé, né? Que tudo está na mão de Deus e a gente só vai colher, né, se a gente não acreditar nesse Deus maravilhoso que eles falam,
que eles falam com Deus, que conversam com Deus. Então, para esse grupo de religiosos cristãos, eles não precisam do nosso raciocínio, né, da nossa fé raciocinada, para que eles tenham esse subsídio. No nosso caso espírita, a gente tem esse subsídio de conhecimento, né, de todo essas informações espirituais que vieram através da doutrina espírita. Mas para aquele grupo que é uma maioria, para eles, somente a fé, né, que são filhos de Deus, né, que são, entre aspas, escolhidos por Deus, né, beneficiados por estar naquela igreja A, B ou C, né, que eles falam que já aí já é um grande avanço e terá a proteção de Deus. Está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Eles não querem saber o racional que nós precisamos. Nós temos um racional. Para eles isso não tem importância. O racional não tem importância nenhuma. Eles já por si só, dentro desta fé que eles têm, eles acreditam que essas vicissitudes são necessárias porque Deus, mesmo passando por alguma dificuldade, eles têm uma convicção de que estão passando por aquilo ali porque Deus está permitindo e que eles estão na mão de Deus e que isso vai melhorar. Então também é uma forma, né, de preservar a vida e não cometer suicídio e loucura. Mas na frente, né, os nossos irmãos, o Kardec vai falar assim, que a propagação das doutrinas materialistas, né, é um veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria daqueles que suicidam. Que se constitui apóstolo de semelhante doutrina, assume tremenda responsabilidade, porque, como eu falei anteriormente, se você for motivo de conduzir aquela pessoa a um suicídio, e no caso dessas doutrinas materialistas, elas acham que, tirando a vida material, não existe mais nada, então, quando você tem uma decepção material, você comete um suicídio. Então, você vai responder por isso, né? Com o Espiritismo tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. A gente entende, nós espíritas entendemos que nós temos uma sequência, um caminho a trilhar para chegar a essa perfeição. E os enganos da vida, né, nos dão essas condições de vicissitudes que nós devemos suportar, né, e ter esperança no futuro. Por isso que fala de falta de fé no futuro. Quando tem falta de fé no futuro, você se suicida. Então nós temos que ter essa esperança no futuro melhor, né? Um futuro muito mais gracioso, um futuro com mais benefício, um futuro com mais justiça, né? Então quando a gente tem a certeza desse futuro, né, que pode ser nessa vida, e pode ser em outra, né? Quem sabe? A gente está trilhando o caminho agora, né? Mas é importante que a gente inicie essa caminhada para a gente começar a andar, começar a caminhar, senão não vai chegar. Esse é um caminho longo, duradouro, né? Que a gente chama né, de jornada, né? Nossa jornada terrestre. A gente tem essa jornada terrestre, que é uma jornada longa. Nós devemos, né, ter essa certeza de que nós somos filho de Deus, nós temos Jesus como nosso mestre, nós temos o Espiritismo como nossa base de entendimento, conhecimento, e que, através dos nossos esforços, nós vamos chegar a essa perfeição que está lá na pergunta 132, né? Porque Jesus já falava, nenhum dos filhos, nenhum dos seres, nenhum daqueles que o Pai me confiou se perderá, né? Todos chegarão ao destino final, que é a perfeição, uns mais rápido, né? Outros muito mais lento, né? Mas depende de cada um.
Quando os suicidas chegam no plano espiritual, o que ocorre? Aí depende de cada um, né? Porque as características individuais de cada suicida é que vai levantar, né? É que vai conduzir a uma determinada situação, né? Então, não é que todos que suicidam vão para aquele famoso vale dos suicidas e que vai passar com decepção, não. Depende de cada situação, né? Tem uns que pode ser, tem um suicídio indireto. Nós já ouvimos falar em suicídio direto, né? Quando você tem um vício que é nocivo ao seu corpo, que é nocivo à sua saúde, e você continua com ele. Chamado suicídio indireto, não é? Então, quando tem o suicídio indireto, né, é um outro tipo de tratamento. Quando tem um suicídio premeditado, pensado, né, já é um outro tipo de análise. Quando tem um suicídio para fugir dos problemas da vida, já é um outro tipo de análise. Então, para o suicida, né, para a análise do que vai passar um suicida, eles são particulares, tá? Cada um vai passar aquilo que precisa passar, ponto. Não é todo mundo vai ter o mesmo tratamento, vai para um vale de suicida, vai ficar lá desesperado, não é assim. Cada um vai ter a sua situação particular analisada de forma individual. Lógico que para todos eles a decepção do fim daquele sofrimento vai ser para todos, né? Todos eles vão chegar e vão falar, caramba, não consegui tirar, não consegui eliminar, né, aquela situação. Isso é para todos. Agora, quais são as consequências, né? Qual vai ser o remédio que vai ser passado, né, para poder você voltar à vida, né, voltar a ter assim, gosto pela vida? Como é que vai ser sua reencarnação, né? Vai ser mais rápida, mais lenta? Como é que você vai ser socorrido, né? Por quais tarefas que você vai ser necessário fazer para poder você se reajustar com a lei? Vai depender de cada situação. Entendeu? Então, tem um livro chamado Memória do Suicida que tem informações daquele suicida. Não é que todos sejam igual àqueles, né? Não é que todos vão ser igual àquele. Então, o remédio é esse, né? A gente tem que parar com a incredulidade, né? A gente tem que ter mais força no nosso objetivo terreno, porque nós reencarnamos, porque nós encarnamos, né? Nossos objetivos dentro de uma sociedade, dentro de como copartífice, né, do mundo melhor, que nós estamos passando o nosso planeta para um mundo de regeneração, com que eu estou participando com relação a isso, né? Se eu consigo melhorar a vida do meu semelhante, como é que eu influo dentro da família, como é que eu influo no meu trabalho, como é que eu influo na minha casa espírita, é positivo, é negativo, tudo isso vai contar, né, para a nossa jornada e também para a nosso analgésico, ou da nossa vacina, que está um nome de moda agora, a nossa vacina para preservar contra o suicídio e contra a loucura. Então não existe uma fórmula pronta. Então a gente somando tudo isso, esses conhecimentos todos, a gente se torna mais resistente para essas duas coisas, suicídio e loucura, né? Então, capítulo 5, bem-aventurados aflitos, aflições são necessárias por causa dos nossos equívocos. E quando a gente passa por aflição, por isso que ele fala bem-aventurados aflitos, né? Porque a gente sabe que está diminuindo o nosso débito espiritual. Se a gente está diminuindo, a gente tem que estar feliz, né? Como diz outro, assim, na linguagem popular, né? Você compra lá um eletrodoméstico na Casa Bahia. Eu lembro da Casa Bahia porque era mais comum, né? É mais popular.
em 60 parcelas e você está quitando. Cada uma parcela que você quita, você fica feliz que é menos parcela para pagar. Então, mais ou menos por aí, tá? Tinha muito mais coisa para a gente falar, mas o tempo é curto, né? Está dando quase 1 hora de conversa. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Eu vou estar no dia 2, no domingo, né? Ao vivo, né? Ao vivo, presencial, ao vivo, presencial lá no Vinha de Luz. E é isso que eu estou fazendo uma gravação para aqueles que não puderem ir lá, né? Então, que Jesus acompanhe, que Jesus nos dê força para enfrentar as dificuldades da vida, né? Que a nossa doutrina, né? Através de Kardec, nos ajude a se tornar resiliente, resistente por essas dificuldades. Que Fabiano de Cristo, que esse grande espírito, né? Que é nosso grande líder aqui do Vinha de Luz, possa nos preservar e nos dar bastante coragem para a gente avançar e procurar a nossa, entre aspas, salvação, que é chegar lá naquela perfeição da pergunta 3.2. Boa noite, um abraço a todos.